Sejam bem-vindos, ouvintes do Adenão Podcast. Eu sou a Giga, aqui ao meu lado está o Guga. Olá, pessoal. O Gabi. Olá, pessoal. E aí, povo? O episódio de hoje é um episódio muito especial, Outubro Rosa. É importante falarmos sobre a campanha de conscientização e prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama. Hoje estamos entrevistando algumas personalidades que desenvolvem projetos extremamente importantes sobre esse tema. Estamos aqui na presença de uma especialista no assunto, Daniela Vargas. É biomédica, formada pelo Unifacvest de Lages, é pós-graduada em citologia clínica pela Universidade Tuiuti, no Paraná, e uma das idealizadoras do projeto Bem-Estar Feminino. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Ouvintes, bancada. Vai lá, amiga. Eu sou a Daniela, eu sou biomédica citologista, eu atuo no Laboratório Conceito, com análise então do preventivo Papa Nicolau. Atuo no hospital, Hélio Anjos Ortiz, no setor de diagnóstico por imagem. Trabalhei por algum tempo também com a mamografia, então relacionado ao Outubro Rosa, câncer de mama e colo de útero. E também eu sou tutora na Uniaselv do curso de biomedicina. Dani, o que é o Outubro Rosa e quando e como ele surgiu? Então, o Outubro Rosa é um movimento internacional, Ele surgiu na década de 1990. Ele é um movimento para conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O diagnóstico do câncer de colo de útero, ele foi incluído nas campanhas somente em 2011, através do INCA, que é o Instituto José Alencar, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil. Na década de 90, então, aconteceu uma corrida pela cura em Nova York e o Instituto Susan G. Komen for the Cure distribuiu laços cor-de-rosa aos participantes e esse movimento, posterior a isso, começou a acontecer anualmente. 7 anos depois, organizações nas cidades de Yuba e Lodi, em Nova York, decidiram batizar também as suas ações para conscientização sobre esse diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí, durante essa campanha, locais públicos foram iluminados com a cor rosa e o Congresso americano, então, aprovou a escolha do mês de outubro como o mês da campanha nacional de combate ao câncer de mama. Em 2002, o obelisco Ibirapuera ele foi iluminado com a cor representativa do movimento e aqui no Brasil, em 2008, então diversas entidades também aderiram a essa campanha e promoveram a iluminação de seus monumentos. Então, apenas em 2011 a gente percebe que é bem recente, que foi incluso também o protocolo de prevenção de câncer de colo de útero. Até então, era somente o câncer de mama. Dani, vamos a uma pergunta bem específica então. Mas o que é o câncer? E quais são os casos mais frequentes em mulheres? Então, o câncer é o nome dado a mais de 100 doenças, que tem em comum o quê? O crescimento desordenado de células, que invadem tecidos ou não, tecidos e órgãos. Elas se dividem rapidamente, elas têm um crescimento acelerado ali, elas se multiplicam de uma forma agressiva e incontrolável, E os diferentes tipos de câncer, eles correspondem aos tipos de célula. Então, por exemplo, se um câncer de mama é porque foi descoberto primário na mama. O que diferencia, então? As características que diferenciam o câncer entre si é a velocidade, da multiplicação dessas células e o poder que elas têm de invadir outros tecidos ou não, que é o que a gente conhece popularmente por metástase, Então, se esse câncer ele tem a capacidade de invadir outros tecidos, ele é um câncer que é maligno, e causa metástase. A diferença entre benigno e maligno: o benigno ele não tem essa capacidade de ir para outros órgãos. Ele vai continuar ali no primário, então se foi removido,
por exemplo, no questão do colo do útero ali, se for removido o útero ou o colo do útero, ele não vai causar uma metástase, porque tudo que foi encontrado foi benigno. Se foi encontrado algo de maligno, então a gente precisa dar outros segmentos por esse fator de ele poder invadir outros tecidos. Quais seriam esses outros segmentos, Dani? Esses outros segmentos seriam quimioterapia, radioterapia, que aí já pro câncer mesmo, para matar essas células, né, para ter certeza que o tratamento foi eficaz. E quais são os casos mais frequentes nas mulheres do tipo de câncer? O câncer de colo de útero está em terceiro lugar de incidência de casos. Ele perde somente para o câncer de mama e colo retal, né? Tem algumas estimativas que são alarmantes, estimativas do INCA para 2020 de 16.590 novos casos. Número de mortes em 2018 foram 6.526 casos. Então, a gente percebe que, ainda que se trate de uma doença prevenível e tratável, ela ainda é considerada um significativo problema de saúde pública, né? E a gente percebe também que as taxas de incidência destacadas, elas são elevadas e se comparadas a países desenvolvidos. Então, que esses países, o que é a diferença? Do país desenvolvido, ele tem um rastreamento bem estruturado. Então, é isso que a gente tentou atentar... É isso que a gente percebeu, né? O que está faltando? É educação em saúde? É uma coleta? Na análise? É a adesão dessas mulheres? Então, a gente percebeu essa discrepância, né, entre as estatísticas. Tá. E como surgiu o projeto Bem-Estar Feminino? Quais as intenções e objetivos desse projeto? Então, o projeto, eu fiz uma pós-graduação, né, em citologia. Para a conclusão dessa pós-graduação, então, precisava realizar um artigo científico. E, em função desses números, dessas estatísticas que sempre me chamaram a atenção durante o curso, eu queria saber como eram esses números aqui na cidade. Então, eu fiz um levantamento em unidades básicas de saúde, comparando com dados municipais, estaduais e nacionais. E isso me chamou a atenção. Eu já imaginava que seriam esses os resultados, que havia uma discrepância muito grande nos meses que haviam campanhas, que havia um incentivo para que essa mulher realizasse o exame, e os meses que não havia esse tipo de incentivo, sabe? Então, o mês de março, onde a gente tem o mês da mulher, né? Dia da Mulher, e no mês de outubro, com o Outubro Rosa, disparava a adesão ao exame. Então, nos outros meses, a gente percebia que não havia procura. E isso nos motivou, numa conversa informal, a fazer uma movimentação, uma mobilização, realmente uma sensibilização para adesão a esse exame, que a gente sabe que o rastreamento dessas mulheres, a realização desse exame que vai nos ajudar ao combate, a um diagnóstico precoce, a um prognóstico melhor. Então, o intuito desse projeto é isso, rastrear o maior número de mulheres possíveis, para que, se a gente fizer a diferença na vida de uma mulher, né, a gente já se conta vitoriosa por isso. Caminham comigo nesse projeto duas amigas enfermeiras, a Leide Deon e a Karen Denardi. A Leide hoje ela passa por um acompanhamento, né? Ela passou por um procedimento de conização, onde se observou então também o NIC2, que a gente fala. O NIC1, a gente procura. Por quê? Por lesões precursoras, né? Então, NIC1 é uma lesão que está lá na célula que pode regredir. Para a gente dar um diagnóstico, um resultado de câncer, a gente tem alguns critérios. Se a gente não encontrar todos os critérios naquela lâmina,
a gente não fecha com diagnóstico de um resultado, de câncer. Então, NIC2 não é propriamente o câncer, né? Pode ser regressivo. E o NIC3 já se conta, já pode ser invasor, então já pode se contar como um carcinoma. E aí, a Karen, né, tá em tratamento hoje. E elas estão engajadas no projeto. Vocês podem acompanhar a história delas também lá no nosso IG, que depois vai ser passado. Cada uma conta a sua história, então tá disponível lá a história das meninas também. Dani, uma pergunta que me veio agora. O que é o NIC? NIC 1, NIC 2, o que significa essa sigla? São estágios. Estágios. São estágios. A gente tem lesão intraepitelial de baixo grau e lesão intraepitelial de alto grau. O NIC, ele vai ser avaliado lá na biópsia já, né? A gente, a nível de citologia, a gente utiliza o LCIL e o HCIL, que é a lesão intraepitelial de baixo grau e lesão intraepitelial de alto grau. E é interessante, né, que quando se tem campanhas, ou seja, se fala sobre o assunto, é como se fosse uma mensagem para as pessoas realmente tomar consciência disso para se cuidar, né? Para se cuidar. O nosso maior aliado contra o câncer é a prevenção, é um bom rastreamento, a informação e a disseminação dessa informação, né? A gente fala, não basta usar o lacinho rosa, a gente tem que... Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre o projeto, no sentido de aonde eu vou, aonde eu encontro vocês, né? Como é que é o acolhimento que vocês fazem, quais são as datas desses atendimentos? Como a gente se encontra numa pandemia ainda, então o projeto está acontecendo no Laboratório Conceito, né, que é em frente à loja Ponto Quente. A gente tem uma sala lá preparada para coleta. É uma enfermeira que faz essa coleta, que faz as orientações. O que a gente busca também é esclarecer alguns pontos do resultado do exame, né, para essa mulher. Às vezes ela tem uma infecção, ela tem uma secreção, então a gente explica que precisa tratar isso também. É possível observar alguns micro-organismos nesse resultado, por exemplo, tricomonas, cândida, enfim, não é próprio para isso. O exame preventivo ele é para verificar, né, lesões precursoras do câncer, mas a gente, se tiver um resultado de uma inflamação, alguma coisa vai ser passado. Então a gente tem esse intuito também de abordar, né, esses resultados, explicar um pouquinho e fazer com que as mulheres também sejam um pouco mais críticas e entendam um pouquinho mais o seu resultado. Então a gente se encontra lá no Laboratório Conceito, é uma enfermeira que faz a coleta. Não tem uma coisa de auriculoterapia, aromaterapia? Sim. Então, nós estamos trabalhando também com a auriculoterapia, que é uma terapia alternativa, trata vários fatores, ansiedade, Nossa, muita coisa, né? É muita coisa. Trata muita que é mais a área da leite. Uhum. Bem importante falar também que a gente teve vários apoiadores, né, com esse projeto. Foi muito bacana, todo mundo que a gente conversou quis apoiar o projeto, viu a importância. E a gente, além de a mulher estar se prevenindo, estar realizando esse exame, ela vai concorrer a vários prêmios, né, todos voltados para a mulher. Massagem, cílios, reiki, reconstrução capilar. Todos os nossos apoiadores, né, ofertaram alguns prêmios e estarão sorteando aí ao longo do projeto para essas mulheres. E também elas receberão um mimo, né, lá no laboratório. Além de toda essa conversa que a gente acredita que falte muito, assim, que é importante. Eu queria saber sobre, a duração desse projeto. Então, o projeto ele vai acontecer do dia 15 está acontecendo, né, do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro. A gente tem algumas datas específicas que podem ser consultadas através do WhatsApp, que foi criado especificamente para o projeto também.
Esse agendamento, ele tem um intervalo de 40 minutos, porque a gente precisa fazer a higienização correta da sala, em função até mesmo da pandemia e tudo. Então, são datas e horários específicos. Aí precisa fazer é realizado através de um agendamento. Vocês pretendem, de repente fala um pouquinho, amiga, se vocês pretendem fazer depois, por exemplo, 15 de outubro, 15 de novembro, é isso? Esse foi um projeto piloto, né? A gente vai verificar como que vai ser essa adesão, a gente não vai desistir fácil, né? Desse engajamento das outras mulheres. Conforme for o andamento, o projeto vai seguir. Março, com a campanha do Dia da Mulher, a gente retorna. Porém, os laboratórios, no geral, eu falo, né? No geral, os laboratórios podem realizar essa coleta, o seu ginecologista pode realizar essa coleta, o posto de saúde oferta esse exame gratuitamente, bem como a vacinação para o HPV, que é o principal fator aí que contribui para o câncer de colo de útero. Então, sim, a gente pretende continuar com o projeto, levar adiante, né, e rastrear aí o maior número de mulheres possível. Dani, como se desenvolve o câncer de colo de útero e quais são os sintomas? Então, câncer de colo de útero, ele tem um desenvolvimento lento, né, ele pode levar até 10 anos para se desenvolver. Por isso que o que a gente busca no resultado são lesões precursoras, são células alteradas. Ele é assintomático no início. Ele vai apresentar sintomas já como é que fala? Quando ele estiver em um estágio mais avançado, né? Aí a gente pode verificar dores abdominais, pélvica, dores também durante a relação sexual, secreção anormal, né? Uma secreção com odor. Então, são esses os sintomas. O câncer do colo do útero, ele é um câncer específico, porque geralmente quando uma pessoa fica com câncer em outra área, vem várias coisas junto, né? Então, o câncer do colo do útero, ele é um específico ou ele traz mais coisas junto com ele? Depende da questão dos linfonodos ali, da questão se ele vai... que é o que diferencia um câncer do outro. Então, o câncer, ele pode ser maligno ou ele pode ser benigno. Então, ele pode sim... Ele pode gerar metástase ou não, né? Vai depender daí do tipo. Mas sim, ele pode ter início no útero, no colo do útero, e pode gerar metástase para outros órgãos. Quais são os fatores de risco e poderíamos falar como que é feito o exame de diagnóstico do câncer do colo do útero? Então, fatores de risco hoje, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é o início precoce, né, da atividade sexual, que a gente percebe cada vez mais cedo, né, tanto meninos quanto meninas. Múltiplos parceiros, né, isso tem relação com uma probabilidade maior do contato com o HPV, que é o papilomavírus humano, que é o principal fator de risco para o câncer do colo de útero. Tá. E poderíamos falar como que é feito o exame de diagnóstico do câncer de colo do útero? Então, o Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo, ele é o principal exame de diagnóstico. É introduzido um espéculo, né, na mulher. A gente faz uma escamação, então com uma escovinha, uma espátula de Aire, que se chama. A gente coleta células, então são células epiteliais, e vão ser colocadas numa lâmina, vão ser fixadas e vão para coloração. E a gente vai procurar alterações de núcleo nessa célula, né? E por que ele é tão utilizado? Porque ele tem baixo custo, né? E ele é um exame que ele é fácil de ser realizado. Até comentei com a Giga que logo que eu comecei a pós-graduação, a professora fez uma questão, fez um questionamento para nós. Uma turma que na sua maioria, uma turma que quase na sua totalidade mulheres, né?
ela disse, o Papa Nicolau, ele é um exame invasivo? E aí a gente se olhou e disse, é. Aí ela falou, não, o Papa Nicolau não é como uma coleta de sangue, onde a gente perfura, né, um vaso e tem uma invasão ali. Mas o Papa Nicolau é um exame invasivo no sentido de invadir o íntimo, né, das mulheres. Então a gente precisa se sentir à vontade para realizar esse exame. E tem várias literaturas, vários estudos, vários artigos científicos que trazem essa questão se você buscar no Google, fatores que contribuem para a não realização do exame de Papa Nicolau preventivo. E ele né, esse sentimento da mulher, porque ainda existem muitos tabus. Você pega mulheres que nunca fizeram esse exame, mulheres com 50 anos que nunca realizaram esse exame, ainda existe, né, esse sentimento. Então, é por isso que a gente percebe que precisa realmente, né, desse acolhimento, que a mulher precisa se sentir à vontade para fazer forma, né, esse exame, essa coleta que é tão importante. Né, de trazer tratar, a conversa, né? São maneiras de possibilitar, de trazer, né, as mulheres, de levar elas a buscarem, a fazer, se sentir à vontade, se sentir acolhidas, né? Eu sinto dessa maneira. Eu tô me sentindo tão honrada, assim, de verdade, por fazer parte, né, desse projeto tão bonito de vocês, tão legal, me sinto muito curitibanense. Nós aqui estamos honrados por todas as informações que você está trazendo, pelo projeto lindo que vocês estão fazendo na cidade pelas mulheres, obrigada. Né? Quando lá, na minha adolescência, que não faz muito tempo, né, vai no ginecologista lá, mas você vai meio às escuras, assim, não sabe muito o que tá fazendo, não tem aquela informação, o que é o preventivo. Então, hoje a gente tem muito mais informação, a gente busca, mas talvez para informar até as nossas mães, né? Porque se eu for perguntar hoje, a minha mãe, né, é mais inteirada do assunto porque me via lá estudando e tal, mas amigas, eu fiz também uma coleta de dados, né, uma enquete na faculdade, isso há 4 anos atrás, e muitas mulheres que eu fiz a enquete ali pensavam que o exame era para questão de secreção vaginal, que tem um exame específico para isso, para avaliar realmente micro-organismos. Né? Tá, eu tô com uma secreção e é pra isso? Não. São exames distintos, né? Então, tinha muito essa confusão ainda. E hoje melhorou bastante a informação também. É por isso que é tão importante vocês fazem agora e daqui a pouco fazem de novo. E como você falou, né? Não vamos desistir tão cedo. É importante insistir, né? Porque o que eu entendo é assim, outubro rosa, então aí acontecem bastante movimentos e todo mundo fala sobre isso, mas se de repente num mês que não é para isso, é feita de novo uma manifestação, uma movimentação, melhor dizendo, né, vai chamar atenção também, né, e de repente, né, as pessoas começam a se inteirar, buscar saber, né, uma informação vai passando. E assim, uma coisa que eu vejo que é importante, esse projeto é não em formato de projeto, mas algum tempo atrás foi feito de todas as mulheres não, foi ofertado às mulheres do hospital, né? E eu não sei como foi a adesão, né, em relação a esse projeto que foi realizado lá. Mas isso foi há 3 anos atrás e foi descoberto um NIC3. A menina fazia muito tempo uma técnica de enfermagem, fazia muito tempo que não realizava o preventivo e ela teve que passar por uma esterectomia, que é a retirada total, né, de ovário e útero. E graças a Deus, né, não se agravou, então ela pôde, através do diagnóstico ali, ter um bom prognóstico, que é o que a gente fala, mas e se eu fizer o exame e descobrir que eu tenho alguma coisa, alguma lesão? Mas você vai fazer o exame justamente para poder ter um prognóstico melhor, para já tomar todos os tratamentos cabíveis ali, para que se solucione o problema. O problema é
não deixar que aquilo evolua, e aí sim, quando for, né, verificar, não tem mais jeito. Existem vários tipos de HPV que podem infectar mulheres e homens, né? Para ambos os homens e mulheres, como prevenir o HPV? Sim, existem vários tipos. Não são todos que têm poder de carcinogênese, né? Que é evoluir para um câncer. Como é que eu vou falar? Uso de preservativo, né? E é aquela questão que a gente colocou ali, da questão de múltiplos parceiros. Então, evitar uso de preservativo, esse contágio, o que eu vou falar pra você? É uso de preservativo, gente, não tem. É porque é na butinada mesmo que passa, né, Dani? É na butinada. É na butinada, então assim, tá traquinando com muita gente e ao mesmo tempo vai ficar mais perigoso, né? E assim, é isso que você quer dizer, né? Viu? É que aqui no nosso podcast, a Giga é a que vai trazer esses termos bem curitibanenses. E assim, 90% das pessoas, elas vão, em algum momento da vida, entrar em contato com o HPV. Existem testes biomoleculares hoje, existe a vacinação também. Por isso que se vacinam adolescentes, crianças e adolescentes, né? Porque se tem a ideia de que eles ainda não tenham tido contato, né, com o vírus. Essa vacina ela é ofertada pelo SUS para meninos e meninas. E quem tem esse vírus, logicamente passa, mas aí não se manifesta? Em homens, o que acontece? Em homens, ele não se manifesta ali, né? Mas ele vai transmitir, né? Ele tem casos que ele causa verrugas, né? Tanto na vulva da mulher quanto no homem. E para a mulher ali, a questão é o exame de Papa Nicolau, porque a gente consegue verificar halos perinucleares que a gente fala, que é bem característico nas células, sabe? E aí isso pode ou não evoluir, mas normalmente quando existe só, o vírus está presente, mas você vai monitorando ele ali e normalmente ele não vai evoluir para um câncer. Por isso que é importante a gente fazer o rastreamento, porque ele tem um desenvolvimento lento, de até 10 anos. Aí que ele vai para um NIC 1, ou ele vai fazer remissão, ou ele vai para um NIC 2. E aí, NIC 3 ninguém espera, né? Tá, Dani, mas assim, ó, então apareceu lá HPV, ok. Não tem tratamento para ele. Não tem um tratamento, né? A biologia molecular é um teste caro. Então, aí o que acontecia? Fazia lá o teste de Papa Nicolau e eles já embutiam junto o teste do HPV. E aí, faz o quê? Veio biologia molecular positiva e... Então, eu tenho HPV e tenho halo, que é característico do HPV no meu Papa Nicolau, eu faço o quê? Continuo rastreando. Sabe? É isso. É continuar fazendo o exame para ver se isso vai evoluir para uma lesão ou não. Olha só o tamanho da importância do exame, né? O tamanho da importância do exame. Porque tu não precisa... Bom seria se todo mundo pudesse fazer uma biologia molecular, se essa biologia molecular fosse paga pelo SUS, né? Que aí, ok, a gente faria lá, ele dá até os tipos de HPV que você tem, né? Maravilhoso. Só que não se tem uma saúde pública que seja compatível com isso. Mas aí, esse exame sendo pago, ele existe. Ele existe. Só que é caro. Mas ele não vai ter uma conduta diferente. Ele só vai te dizer se você tem o HPV ou não. A conduta vai ser continuar rastreando a lesão. Sabe? Se vai progredir ou vai regredir. E além desses exames, tem algum cuidado com o corpo que você pode ter para prevenir o surgimento desse tipo de câncer? Mas é a questão da atividade física, a mulher é o rastreamento, a questão da higiene íntima. Outra coisa que as mulheres às vezes elas utilizam algum tipo de sabonete que altera pH,
Então, o ideal é um sabonete ou aqueles íntimos, né, que já são dermatologicamente testados, que não vão causar alteração de pH, ou um sabonete glicerinado, que é o mimosinho que a gente está ofertando para passar as orientações também para essas mulheres. Então... Olha só, gente, a dedicação delas, né? Se preocupando em fazer mimo, em trazer presentes, em acolher, para que as pessoas vão fazer o exame, né? E esse mimo já vem atrelado a uma explicação também da questão do pH vaginal, né? Da alteração ali, tô com uma secreção. Às vezes foi um sabonete que utilizou, né? Então, a importância também de a gente se conhecer, né? Enquanto mulher. Eu queria ter comentado também essa questão do quanto os homens não desconhecem, né? Quantos homens desconhecem essa causa, porque muitos homens devem ter esse HPV aí, né? Que seja assintomático e acaba transmitindo, né? Então é o cuidado aí de estar usando preservativos, né? Tá fazendo suas rotinas também, né? De exames. Não sei se todos os homens fazem isso, né? Mas eu procuro fazer todo ano um exame completo, né? Desde nutrição até de doenças em geral, é normal. Desculpa, eu queria... mas eu tava aqui, tipo... Eu queria... Essa pergunta aqui, fui eu que comentei, vou dar um adentro. A questão da alimentação. A alimentação, Isso, tem alguma coisa assim que vocês recomendam também sobre isso? Sobre os cuidados com a alimentação, né? Pra manter também o pH do corpo, mas pH mais alto, alcalino. Falar em alimentação, a gente sabe que tem vários alimentos que causam inflamação, né, no nosso organismo, que a gente demora mais tempo para digerir, enfim, essa questão nutricional hoje ela é bem comentada e a gente percebe uma dieta mais leve, uma dieta mais balanceada, menos embutidos, menos industrializados, atividade física, o cuidado com o nosso corpo no geral, né? Dani, onde as pessoas então podem encontrar o projeto Bem-Estar Feminino? Passa os contatos, as mídias sociais. O IG no Instagram é projeto _bem_estar_feminino. O número para contato então do WhatsApp é o 499 98236303. Então, o agendamento acontece através desse telefone, pelo WhatsApp. É só mandar lá uma solicitação, né, de data e horário, e as meninas vão passar daí as disponibilidades dele. As mulheres, a partir de que idade ela começa a desenvolver o câncer, ou pode ser diagnosticado, tem alguma idade, assim, que é o ideal? Então, o Ministério da Saúde, né, ele coloca como faixa etária para rastreamento dos 25 aos 64 anos. Discordamos em algumas partes porque a gente percebe que a mulher hoje ela começa a vida sexual mais cedo, tem contato com HPV mais cedo, logo seria importante que fosse realizado esse exame antes dos 25 anos, né? Mas o Ministério da Saúde preconiza dos 25 aos 64 anos. Dani, então, em nome do Adenão Podcast, a gente agradece a tua participação. Obrigada, né, pelos esclarecimentos importantíssimos que você trouxe, né? Gratidão também pelo projeto, né? Agradecemos a você, a Leide, a Karen, né? Por essa ideia, por essa iniciativa tão bonita, e agradecemos a tua presença aqui representando elas também, e esse projeto Bem-Estar Feminino, né, que traz todas essas informações, todos esses esclarecimentos. Se o pessoal tiver dúvida, é só chamar lá na página para perguntar, que eu tenho certeza que vocês vão auxiliar, né? Então, obrigada pelo teu tempo, né, pelas tuas palavras, pelas tuas explicações. Gratidão. Eu gostaria de agradecer, me senti muito honrada com o convite. Estou muito feliz em participar do podcast, estou muito feliz em participar desse projeto, de perceber o engajamento dessas mulheres, das amigas, dos amigos, né, e de várias pessoas. Assim, a gente percebeu o engajamento de pessoas que a gente nem imaginava, e isso é resultado de muito trabalho, e é uma conquista para nós estamos muito felizes.
E eu fico muito honrada, né? Muito obrigada pelo convite. A gente está à disposição também, né? Igual a gente falou para Andressa, de qualquer coisa, se precisar das mídias nossas, né? A gente tem poucos seguidores, mas o que nós podemos ajudar, você pode contar com o podcast. Aí eu vou colocar o podcast. Obrigada, Mica. Ai, eu tô muito feliz, gente. Sério mesmo. Obrigada. Oi. Vim aqui dividir um pouquinho da minha história. Então, eu sou Karen, eu tenho 29 anos e eu tô tratando de um câncer de colo de útero. Câncer esse que eu descobri durante a minha gestação. Hoje, meu filho Davi tem 5 meses, tudo bem, graças a Deus. Mas no 5º mês de gestação dele eu comecei a ter complicações, que eram os sangramentos. E a gente sabe que sangramento em gestante é motivo de alerta. Fui acompanhada, fiz o exame preventivo e já deu algumas alterações. Mas eu tinha que esperar, pois eu estava grávida. Depois do parto, consultei de novo com a minha médica e optamos por repetir o exame, que já estava nos planos durante a gestação, que depois a gente ia fazer esse acompanhamento. Ao repetir, foi verificada a necessidade de uma biópsia devido à alteração. Foi feita a biópsia, que é a retirada do pedacinho ali do colo para ir em análise. E daí veio o resultado, que era câncer. É uma notícia, assim, gente, bem difícil de você receber. Na hora, eu confesso que eu fiquei chocada. Na frente da minha médica, você fazia assim, Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Qual é o objetivo? Tá, eu devo procurar qual médico? Quando entrei dentro do carro, eu desabei. E não era por vergonha, eu não tinha vergonha de desabar na frente dela, eu simplesmente não consegui processar a informação. Quando a gente pensa em câncer, eu acho que eu tava ainda com aquela coisa de que... eu não sou do grupo de risco, eu me cuido, eu sempre fazia o preventivo, anualmente. E mesmo assim, acabou sendo detectado aí. Então continuei o tratamento, depois que eu consegui processar essa informação. Fiz uma esterectomia, que é a retirada do útero. Portanto, eu tenho muita gratidão por ter meu filho, porque hoje, devido ao câncer, eu não posso mais ter filhos. Não que venham, né? Não posso mais gerar filhos, porque hoje a gente sabe que existem outras maneiras, né? E também é uma notícia muito difícil de você processar, porque talvez na hora eu não tivesse essa vontade de ter outros filhos, porque eu tenho meu filho recente, novinho, né? Mas e depois? Eu tenho uma irmã e eu sou muito feliz por isso. E meu filho. Então são o tipo de perguntas que vêm na minha cabeça, como mãe, como mulher. E é difícil você controlar os teus pensamentos diante de uma doença assim. Eu recebi a notícia em meio a uma pandemia. Então, ou eu tinha que conversar com quem eu queria pelo celular. Aliás, que bom que existem as videochamadas, porque foi onde eu consegui chegar mais perto das pessoas. E quem eu tive o privilégio de estar por perto, eu não podia receber um abraço. A gente ficava naquela angústia. Aquela notícia que dá um choque em todos. Porque você também, não só por mim, eu também não quero ver ninguém que eu goste passando por isso. Por nenhuma doença, a gente acaba tendo empatia com a pessoa, né? E a tua vontade é abraçar aquela pessoa, é pegar aquela pessoa no colo. E no meio da pandemia, não dá. Simplesmente não dá. Porque a gente não pode esquecer do risco que é o que estavam vivendo aí. E daí veio mais uma coisa para processar. Processar na minha cabeça tudo isso, os sentimentos, processar que as pessoas estavam longe, mas não era porque queria. Veio aceitar a ajuda das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que queria fazer tudo sozinha e de repente eu me vi dependendo de todos para tudo. Depois do pós-operatório eu precisava de alguém para me ajudar a levantar, que me levassem comida. Tudo isso é um aprendizado.
Mas eu não tô aqui pra falar e não tô reclamando. Eu tô dizendo tudo o que eu aprendi com esse diagnóstico. Eu tive tantas pessoas perto que eu nem imaginava, perto pelo celular que seja, né? Mas pessoas preocupadas que às vezes né, no dia a dia da gente não é que a gente não perca, a gente perde o contato. No dia a dia a gente não tem essa... Então, você se sente querida também. São dias de luta, dias de glória, realmente. Então tem dias que eu tô bem, que eu converso como eu tô conversando agora, que tá tudo bem. Tem dias que eu não consigo conversar, porque emocionalmente eu não tô bem. Eu fiz a metade do tratamento, então agora eu tô caminhando para continuar com a radioterapia, a quimioterapia, que ela é feita para diminuir as chances do retorno do câncer. Sei que eu tenho muita coisa para passar. Sei que vão ser momentos difíceis, mas eu tenho mais a certeza de que eu vou ter muita gente do meu lado e de que eu também vou me descobrir, eu também vou aprender a passar por isso sozinha, nos momentos que for necessário passar sozinha, dividir nos momentos que for necessário dividir. Hoje, se eu for contar aqui todas as coisas, a gente vai longe, né? Mas o que eu acho muito importante, eu acho que o podcast colocou num assunto muito importante. Nós estamos vivendo o Outubro Rosa, então é porque é um mês de prevenção. Eu vim aqui hoje não para contar e não para deixar ninguém abalado com a situação. Eu venho aqui hoje para repetir. Eu sempre fiz todos os meus exames anualmente e mesmo assim aconteceu. E é por causa dessa rotina de prevenção que eu tô aqui podendo conversar mais naturalmente, dizendo que eu estou passando, que eu estou lutando. O diagnóstico precoce é a melhor maneira de lutar. E quando eu vivi tudo isso, eu senti uma vontade muito grande de ajudar essas mulheres a entender que elas precisam se cuidar. A gente deixa os nossos cuidados para depois. Somos mães, somos profissionais, somos filhas, somos donas de casa, somos empreendedoras, enfim, temos 1001 funções. E a gente deixa o que é importante para depois. Então, eu quero reforçar mais uma vez que eu acho que eu espero que essa minha história toque no coração e que todas tenham vontade de se cuidar. Não só na parte do colo do útero, e em tudo. Né? Vamos colocar a prevenção aí. Como eu já falei, hoje eu tô na metade do tratamento. Sigo aí no acompanhamento. Vou ter que acompanhar por até 5 anos e vou ser sempre um paciente de risco. Então, a prevenção vai sempre andar comigo. Eu agradeço mesmo a oportunidade de participar. E acho que essa ideia de vocês foi maravilhosa. A gente quer mesmo conhecer as pessoas da nossa terra. Estou ansiosa pelos próximos. Já estou super acompanhando em todas as redes. Boa sorte a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. No episódio de hoje estaremos entrevistando a Patrícia Albuquerque. A Patrícia é administradora e idealizadora do projeto No Quintal, que visa pôr em prática o projeto Vida, que é focado em ajudar pessoas com câncer. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Oi, Paty, tudo bem? Oi, tudo bem. Você quer se apresentar pra gente aí, dar um resumo sobre você e sobre os teus ideais aí dos teus projetos? Bom, eu sou a Patrícia, eu tenho um projeto No Quintal, né, que a gente colocou em prática no passado, que misturava rock, bazar, cultura. E eu tenho um outro projeto, que é o projeto Vida, que visa ajudar pessoas com câncer e quem também está nesse processo junto com esses pacientes, né? Que eu acho muito importante. Porque não é só a pessoa que está passando pelo tratamento que sofre, mas quem está ao redor cuidando também tem um processo bem delicado. Eu já passei por isso com a minha mãe, então eu sei realmente como que é. O projeto Vida,
ele é sem fins lucrativos, mas é um projeto que eu gostaria muito que as pessoas que estão passando por quimioterapia, radioterapia, tivessem uma tarde diferenciada, né? Eles estarem junto com pessoas que estão passando por isso também, porque às vezes a gente se sente tão sozinho, acha assim, fica indignado, pensa, meu Deus, é só comigo, e não é, né? Quando você começa a ver que tem outras pessoas também passando pelo mesmo processo, a tua visão sobre a doença, sobre o processo, tudo muda. Então, eu acredito muito que um projeto como esse, que poderia ter rodas de terapias com psicólogas, um café da tarde, aulas de como pôr lenços, cursos, oficinas de artes e até algumas terapia holística também, né? Porque quando você está passando pela doença, você acredita em tudo e tenta ter uma força divina, né? Porque a gente fica impotente diante a doença, então você procura ajuda divina e eu acredito que isso possa ajudar bastante as pessoas com esse tipo de doença. Paty, conta pra gente então qual é o principal objetivo do Projeto Vida. O principal objetivo é ajudar as pessoas a passarem por isso, né? De uma maneira mais leve. Porque é pesado, gente. Imagina, sei lá, cheio de saúde, saudável, né? Recebe um diagnóstico do nada, que você tá com câncer. Como que é isso? Né? Como que é isso psicologicamente para ti? Como que é isso psicologicamente para tua família, sabendo que você vai passar por químio, que você vai passar por rádio, que, né, talvez ano que vem, o próximo aniversário do teu filho, você não esteja presente mais, ou que o próximo Natal você esteja no hospital. Então é bem complicado. Então o principal objetivo é ajudar as pessoas a passarem por esse processo, no modo mais leve. Eles verem que realmente eles não estão sozinhos, que tem gente passando pela mesma situação e que tá todo mundo no mesmo barco, né? Que ninguém tá livre disso acontecer. Minha mãe era uma pessoa que fazia academia de segunda a sexta-feira, que não tinha uma dor de cabeça, e num dia para o outro ela estava com nódulo no pulmão e estava com nódulo no cérebro. É uma pessoa que nunca teve nenhum sintoma, teve de um dia para o outro. E aí saber que nesse tipo de momento, né, você pode pedir ajuda, né, porque as pessoas estão ali também se doando, né. Eu queria, claro, tá todo mundo no mesmo marco, mas o meu objetivo era pegar mais pessoas carentes, né? Porque eu acho que é aí que a ajuda falta. Porque ainda a gente com condições financeiras, a gente pode procurar um psicólogo, pode procurar melhores médicos, né? Tem toda uma estrutura ainda para isso. E o pessoal carente, infelizmente, sofre mais, com tudo, né? Com tudo. E eu queria abranger bastante esse público, mas infelizmente a gente até tentou, ano passado, pôr em prática esse projeto. E eu tentei chegar em pessoas carentes que pegavam remédio no posto de saúde, ou que estavam com ajuda, estavam precisando de ajuda, enfim. E eu tentei chegar nessas pessoas através de prefeitura, através de redes de ajuda, só que a gente vive num país que é totalmente político. Então, se a pessoa não vê você ajudando um ser humano, tipo, de ser humano para ser humano. Infelizmente é tudo político. Então, se você vai ajudar alguém, é em prol de política, né? Sempre pensa que tem um interesse, né? Sempre pensa que tem um interesse lá na frente, né? O ser humano não consegue, infelizmente, enxergar isso. E eu não consegui chegar até essas pessoas, né? Mesmo indo atrás. A Ingrid sabe, a Ingrid estava comigo nessa, eu até pedi uma ajuda para ela de espaço e tudo mais, e contei esse meu projeto meio por cima, porque não é nada no papel, é uma coisa, tipo, eu quero fazer, vou fazer, né, até porque não tem fins lucrativos nenhum, então não tenho porquê.
E eu não consegui chegar até essas pessoas, infelizmente, por questão de política, gente. Para você ajudar é muito mais difícil do que do que você ir lá e querer prejudicar alguém, infelizmente. Mesmo a gente morando numa cidade pequena, tá? A gente acha que é só em cidades grandes e isso não. A gente mora numa cidade pequena e mesmo assim é difícil o acesso para você tentar ajudar alguém sem interesse algum. É tudo em troca de voto, no final das contas, né? Pessoal, benefício próprio, né? Isso, tanto que hoje, né, alguns vereadores, enfim, que sabiam desse meu projeto, hoje não, mas semana passada, era através de rede social, querer tomar um café, conversar comigo, para saber dos meus projetos. Ano eleitoral, entendeu? né? Eita. Daí tu fica assim, tipo, como assim? Agora? Né? Agora tu quer saber dos projetos, agora você quer pôr em prática, né? Foi coincidência, Paty. Como assim? É absurdo, né? Não, pelo amor de Deus, é absurdo. Querendo ser o rostinho feliz do projeto de outra pessoa, né? Tipo, até eu não me importaria se alguém colocasse em prática esse projeto. Eu participaria numa boa, sabe? Faria de coração mesmo, porque não tem interesse nisso. Se alguém que tenha mais poder do que eu e consiga pôr isso em prática, eu vou agradecer muito. Só que, infelizmente, como é por fins, né, de política, isso daí não vai pra frente. Perde a essência e não vai pra frente. Vai ficar um tempo até o pessoal lembrar que foi tal político que colocou em prática e daí depois esse projeto morre, né? Porque daí... Tem um prazo de validade, né? Tem um Acabou o ano de prazo regência também. Exatamente. Como surgiu a inspiração pro projeto? Pelo processo que eu passei com a minha mãe. Eu via... A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, mas eu via o sofrimento de toda a família em volta, né? Hoje a gente fala muito com pessoas que têm câncer. E realmente, né? Não é fácil. Mas todo o processo que a família passa junto com essa pessoa, elas adoecem junto. Não tem, gente, ela adoece junto, porque você vê a pessoa tendo sintomas pós-quimioterapia, sintomas pós-rádio, vendo a pessoa desanimar, né? Você tem que ser a âncora, você tem que tentar levantar. E é um processo psicológico muito forte. Então, por isso que eu acredito que um projeto assim ajudaria muitas pessoas. Paty, como que você acha que esse projeto pode ajudar as pessoas? Você vai ter um lugar próprio, específico para isso, para tratamento dessas pessoas que estão acompanhando o paciente? Por início, seria ter um local, né, terceirizado, com a ajuda de pessoas, ter um local e naquele local ter, como que se fala? Voluntários, psicólogos voluntários, empresários com cesta básica, enfim, para ajudar as famílias mais carentes, professores, contadores de histórias, porque também tem muita criança com câncer, né? E eu vi, quando eu fui para Florianópolis, no Hospital Espírita com a minha mãe não era espírita, minha mãe era super católica, mas a gente foi pro Hospital Espírita onde que ela fez um tratamento e lá na pousada onde eu fiquei, que eu não podia acompanhar ela, eu tinha 16 anos, tinha uma mãe do Rio de Janeiro com uma filha com câncer, uma filha adolescente, que teria mais ou menos a minha idade. E ela estava com câncer na garganta. E quando essa mãe ficou só comigo, eu ainda com 16 anos não entendia muito bem, né? Tipo, minha mãe estava com câncer, mas minha mãe nunca... a minha mãe não emagreceu, minha mãe não definhou, né? Minha mãe tinha uma imagem legal até para todo o processo que ela estava. E quando eu vi o olhar daquela mãe, foi como se fosse um gatilho, tipo... Ela me falou assim, eu daria tudo para que essa doença estivesse comigo e não com a minha filha. Então, a questão de criança criança, adolescente, eu acho que quando, né, a lei da vida, você enterrar seus pais e não os pais enterrarem os filhos, eu vejo pelo sofrimento da minha avó, mas isso,
com a questão de criança, eu queria pôr bem no projeto também, porque, gente, eu não imagino a dor dessa mãe, nem desse pai, nem dessa avó, e, né, eu não consigo mensurar a dor que deve ser. Então fica a dica aí, ó, galera. Quem tiver um sítio legal, né? Quem tiver um quintal bem grande e legal, Chama um eu. espaço bonito que queira disponibilizar aí para realizar esse projeto, que sejam encontros mensais ou enfim, né? Eu acho que a pessoa, para pensar nesse lado, não precisa ter passado por isso, né? Tipo, pode ter um pouco de compaixão e ver além do nariz, tipo assim, né? Ajudar o próximo. Eu, quando a minha mãe fez químio, isso há 10 anos atrás, gente, 10 anos atrás, a questão do câncer não era tão evoluída assim, né? O tratamento, enfim, não evoluiu muito em 10 anos. Minha mãe fazia quimioterapia em Lages, e lá não tinha ala infantil, era tudo junto, era numa sala. E eu fui com a minha mãe como acompanhante, e lá chegou uma menina que tinha a minha idade, que estava com câncer também, e estava fazendo quimioterapia do lado da minha mãe. Quem não sabe, quimioterapia, você senta numa poltrona e toma um soro na veia. É isso. Mas tem pessoas que chegam tão debilitadas lá que elas não conseguem nem sentar na poltrona, elas ficam em maca. Então, como não tinha ala infantil, enfim, então era tudo junto, adolescente, adulto. E chegou lá 2 adolescentes, uma eu tinha 16 anos, gente, a menina deveria ter uns 9 anos. E chega numa parte do tratamento, porque é demorado, que eles trazem iogurte, eles trazem alguns alimentos para os pacientes. E aquela menina, ela comeu o iogurte, só que era tempo de vir, voltava, vim e voltava. E deve você ver todo o sofrimento daquela mãe, todo o sofrimento. E você acaba perdendo as esperanças, não é nem, né? Eu tava passando com a minha mãe, que tava super bem ali, né? E daí você olha lá uma menina daquela, você começa a pensar assim, meu Deus, né? Olha o sofrimento para essa mãe que tá acompanhando e não pode fazer nada pela filha. Infelizmente não. Então precisa muito de um apoio psicológico para todo mundo que se move. Eu acredito também que isso é de ser humano, é só você ter empatia, né? Infelizmente hoje é o que mais falta. Mas você tendo empatia, não precisa você passar por esse processo para saber que tem gente que precisa de ajuda. Exatamente. Paty, eu sei que você é uma pessoa que tem bastante fé em Deus. E em algum momento você se sentiu revoltada ou chegou a sentir que você perdeu um pouco dessa fé, ou isso não aconteceu? Todo momento, gente. Todo momento. Pelo amor de Deus, você tá lá com a tua mãe super saudável, né? Que se exercita, que toca uma empresa, que nunca teve dor de cabeça, nunca teve falta de ar, não era fumante, não bebia. Como assim vai dar tumor no pulmão e no cérebro, né? Nunca teve crise de enxaqueca. E a gente se pergunta muito, ai Deus, por quê? Por que isso? Por que comigo? Abandonou, nananã. E a gente perde todo momento. Não, eu vou dizer assim, ó, não teve um dia que a gente não pergunta assim, por quê? Né? A gente desacredita totalmente nisso. E tem algumas coisas que, né, eu acredito que cada um tem uma missão aqui na Terra. Quando essa pessoa, né, faz essa missão, Deus leva ela para junto com ele. Mas, né, a gente aceita o que Deus planejou, mas não é uma coisa que a gente aprende a conviver. Não é aceitável, né? Não é aceitável. A gente aprende a conviver com aquilo. Mesmo, né, sendo os planos de Deus, que você tem que aceitar, que você tem que ser... Mas não é bem assim, gente. Você saber que uma pessoa totalmente saudável ali teve um tumor, que teve, né, e infelizmente faleceu, que era a tua mãe, é bem complicado. Mas eu perdi. Até depois, quando minha mãe faleceu, a gente fica revoltada, aí vem depressão, vem crise de ansiedade, vem um monte de coisa, né? A gente perde todo momento. E como que você faz para reavivar essa fé em você, Paty? Olha, é porque tem muita coisa maravilhosa que acontece comigo. Aí a gente repensa, né, algumas coisas, mas
Não, gente, eu não aceito. Tipo, eu não aceito a morte da minha mãe, não é uma coisa que eu aceito. Eu aprendi a conviver, mas isso foi anos, né? Não foi uma coisa, faleceu, outro dia eu tava, não, beleza, Deus, é isso aí, ok. Não, foram anos, foram muitas crises de ansiedade, foi depressão, foi muita coisa envolvida. Mas a gente sempre, né? Eu sempre fui criada, minha mãe me criou muito na igreja católica. E tanto que ela me deu uma Bíblia quando eu comecei a fazer catequese, e sempre tava assim, leia, tipo, aqui tô te dando o melhor presente da tua vida, quando tudo estiver difícil, leia, porque aqui você vai saber o caminho. Então, querendo ou não, traz esse, né, eu sempre fui muito criada, voltada a Deus, e apesar de a gente ser revoltada e tudo mais, e procurar ajuda em outros lugares, Deus também me deu a força, né? Eu acredito nisso, tipo, Deus também deu a força pra mim, pro meu pai, pro meu irmão, pra gente passar por isso, mesmo não conseguindo entender, né? Mas hoje eu digo que hoje a gente é uma família, né? Porque a gente era uma família quando minha mãe estava viva, e hoje a gente se tornou uma outra família, né? A gente não volta a ser o que era, não adianta. Isso de falar, não, Patrícia, passou, tal, toca a vida, não. E eu sei que é tão difícil, tanto pra mim, quanto pro meu pai, quanto pro meu irmão, quanto pra minha avó, pras pessoas que conviviam com a minha mãe, né? Então não é assim, tipo, toca a vida, ok. É todo um processo até chegar, né? Hoje eu, meu pai e meu irmão, a gente é uma família super unida. Não somos uma família padrão, mas do nosso jeito a gente se preocupa muito um com o outro mas não volta, assim, não é uma parte que às vezes a gente tem que relembrar, porque às vezes até é esquecido, sabe? Tem dias assim que você olha e fala assim, mas será? Mas, né? Parece que eu tô tão acostumada com essa vida que parece que aquela pessoa nunca existiu. Por mais indignante que seja falar isso, mas realmente parece que aquela pessoa nunca existiu. Mas daí você se dá conta no seu cotidiano, nos teus ensinamentos, no teu caráter, que tem muito mais dessa pessoa em você do que você imagina. Tanto que meu pai fala que eu sou pura minha mãe, algumas manias, no modo de se vestir, né? Mas é isso, né? A gente não aceita, mas a gente aprende a conviver com isso e vai moldando. Mas a fé em Deus eu perdi. Tanto que eu perdi por quase todos os dias, assim, pra eu... Talvez não é nenhuma perca, talvez é um esquecimento, uma revolta, sabe? Eu acho que não é nem perder, eu acho que é mais uma revolta de, né, alguma coisa deu errado na tua vida, como assim? O que eu tô pagando, né? É compreensível também. Tu acabou relatando, né, que há uma diferença de ser uma família antes e de passar por isso, né? Aham. Mas quais foram as maiores aprendizagens, assim, que você e tua família né, acabou tendo essa experiência, né, passando por isso? A gente, quando minha mãe faleceu, então ficou eu, meu pai e meu irmão. Eu tinha 16, meu irmão tinha 20 e meu pai viúvo. Foi complicado, porque cada um tentava esquecer isso de uma forma, né? Cada um tentava tocar um cotidiano, outro saía com os amigos, bebia, outro ia lá, e, né, se revoltava, enfim. Eu fiquei 2 meses sem ir pro colégio. Porque o que me afetava não era nem tipo, perdi minha mãe, mas era como as pessoas me viam. Não era nem como vítima, mas como, né? Ai, coitadinha, perdeu a mãe. Eu acho que a empatia das pessoas, às vezes as pessoas acham que estão ajudando e estão só piorando uma situação, né? Porque pra estar ali do teu lado, ali à noite e tal, são poucas pessoas. E a gente aprendeu, foi um processo bem lento. Eu digo que a gente voltou a ser uma família faz uns 4 anos. Minha mãe faleceu faz 10. Então foram 6 anos, né? Tentando alinhar uma família novamente.
Mas eu acho que hoje as pessoas mais importantes da minha vida é meu pai e meu irmão. Isso sem dúvida alguma, né? Eu deixo de fazer qualquer coisa. Se eles estiverem precisando de mim, eu deixo de fazer qualquer coisa. Pode ser a coisa mais banal que eles estiverem precisando, eu vou estar ali. De alguma forma fortalecer os laços entre vocês. Fortaleceu, né? A gente só aprende só na dor. A gente não aprende quando tá tudo ok. A gente só aprende na dor. Infelizmente é assim. Mas fortaleceu muito. Hoje a gente vê a importância de a gente estar juntos, né? A importância de eu ter meu pai, de eu ter meu irmão, de a gente se amar, de a gente se importar. Porque base familiar pra mim hoje é tudo. E eu com 16 anos, naquela fase da adolescência, achava que, vou sair de casa, vou, né, família, enche o saco, nanana. E, gente, vocês criam uma maturidade, assim, sentimental muito grande. Hoje, a minha família é tudo, a gente se uniu mais, a gente tem mais empatia pelo próximo, a gente se coloca muito no lugar do outro, né? Eu vejo que, eu admiro isso no meu pai, no meu irmão, que eles sempre tentam ajudar. A gente sempre está estendendo a mão e é isso. Eu acredito que a empatia, o amor, a compaixão pelo próximo, a união de família, isso ajudou muito a gente. Mas, né, é só na dor que a gente aprende, infelizmente. Você acha que as informações que temos hoje sobre o câncer são efetivas no tratamento? Cientificamente, sim, né? Porque você acessa rede social, você acessa Google, você acessa você tem informação, tanto ruim quanto bom, né? Quanto um monte de informação porcaria, quanto informação que vai te ajudar. Psicologicamente falando, gente, não. Não, a gente não tem. Realmente não tem estrutura para isso. Tanto que um dos projetos é mais voltar psicologicamente do que qualquer outra coisa, né? A gente não tem ajuda. Vocês não têm noção o que é passar por isso, sabe? A gente não... A gente até vê, até eu tava... Quando vocês me convidaram para fazer o documentário, para falar aqui, eu até procurei no YouTube alguns relatos. Eu pensei assim, não, vou procurar no YouTube alguns relatos para que daí eu consiga me direcionar. E cada pessoa é específico, não tem, cada história é uma história, né? A minha história é diferente da pessoa que está passando, da pessoa que perdeu a mãe também. Cada pessoa é uma história. E não, mas eu não vejo ajuda, eu não vejo informação psicológica para isso. Então, não vejo tanto acesso, não vejo tanta informação, não vejo tanta ajuda. Eu vejo muito mídia voltada a isso, mas pouca ajuda realmente para as pessoas que estão passando. Paty, então, assim, o Projeto Vida é um sonho teu. Você tem algum prazo, assim, que você quer realizar ele? O que falta, assim, para você? Além do apoio, né, dessas pessoas que poderiam acelerar esse processo. Mas você está, digamos, fazendo sozinho esse projeto? Esse projeto, na verdade, já era para estar funcionando se não fosse a questão do Covid, né? A gente estava bem empenhada nisso. Mas o quanto antes, para mim, melhor, né? Quanto antes você puder ajudar o próximo lá, melhor. Graças a Deus, hoje a gente tem acesso à rede social, que você abrange bastante pessoas sem precisar de alguém. Mas eu quero ver se ano que vem a gente já consegue pôr em prática, nem que seja em espaço público, sabe? Fazer encontros primeiro para ver, para as pessoas se enturmarem, para conhecerem, para saberem como que funciona, porque também é difícil, né? A pessoa que está passando por isso se sentir segura com outra. Eu acho que ela só vai se sentir segura a partir do momento que ela souber que aquela pessoa passou também por isso, né? Porque senão ela vai falar assim, meu Deus, eu tô falando aqui, a pessoa nem sabe, tipo, não tem nem ideia do que realmente é. Mas eu quero começar com grupos pequenos e depois indo, né? Até porque eu quero que seja algo bem, bem íntimo, não quero que seja algo muito... Porque quando é muitas pessoas, você não consegue dar atenção para muitas, né? Mas o quanto de voluntário eu puder, de psicóloga, de médico, que quiser ir lá ajudar, de professores,
que puderem ir lá e fazerem parte desse projeto, eu vou ficar muito grata, né? Graças a Deus tem pessoas maravilhosas na minha vida que super toparam já, troquei uma ideia e super acenderam uma luz dentro delas, tipo, não, eu quero realmente ajudar, mas a gente precisa bastante de... Porque, assim, a gente não precisa de muito, né? Eu não preciso de dinheiro para fazer isso funcionar, eu só preciso de pessoas que queiram ajudar realmente. Porque o que você precisa? Você precisa sentar lá e conversar, escutar e saber e ter empatia. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de uma estrutura fantástica, a gente não precisa do melhor cardápio do café da tarde. A gente precisa só de pessoas. Pessoas querendo ajudar pessoas. Que se importem, né? Isso. Paty, você acredita que terapias holísticas como o reiki, barras de axis, né, esse tipo de coisa, você acha que eles são efetivos, assim, ajudam realmente nesse... auxiliam, né, num tratamento para esse tipo de doença e outras também? Gente, a minha mãe, quando teve o câncer, enfim, a gente, claro, com a ajuda de médico e tudo mais, com medicamentos, ela nunca parou, mas a gente foi para hospital espírita, a gente foi procurar o senhorzinho das garrafadas milagrosas, né? Não fazia mal? Vamos, por que não? Eu acredito que é algo divino, né? A tua vontade de vencer a doença vem de algo divino, nem falo de Deus, mas algo divino, no que você acredita. Terapia holística, para mim, me ajudou muito. Até na questão de aceitação do que eu vivo, como é minha vida, e eu acredito que isso ajudaria muitas pessoas, sabe? Até para dar um sentido para tudo isso, sabe? Um sentido de não, é esse o caminho que eu tenho que trilhar, então eu vou trilhar com fé, vou fazer, ok, mas eu acredito que pode ajudar muito. Vocês sabem que hoje em dia tem, né, as clínicas, algumas clínicas que fazem tratamento com pacientes com câncer, eles oferecem os reiki, né? Auriculoterapia, tem alguns que oferecem inclusive massagem, para que a pessoa já tenha você já saia de lá assim, um pouco mais. E o paciente, né, ele pode escolher se ele quer receber, né, esse tratamento, então se ele acredita, lógico, junto com o auxílio médico, né, com o medicamento que é necessário, ele recebe esse auxílio, e eu acho muito bacana. O SUS coloca já essas energias, né, esses tratamentos com energias, né, tipo como o reiki, por exemplo, ele já aceita como um tratamento efetivo, né, em algumas cidades inclusive oferecem assim também esse tipo de tratamento para auxiliar as pessoas. Mas é importante a gente pensar também na família, né, como você falou, o paciente receber e a pessoa, né, da família que está precisando também receber. Até porque se uma pessoa tiver com a energia baixa e a outra super alta, né, dá conflito aí. As duas energias têm que estar de acordo para que funcione. Mas eu acredito, sabe, Giga? Eu acredito que isso ajuda, realmente ajuda. Me ajudou muito. Né? Na época a gente não tinha essa informação quando a minha mãe estava doente, mas eu acredito que ajuda muito. Eu acho que é super, super importante. Aí já chega a um ponto de empatia, né? Você ter empatia, você não precisa ganhar horrores que um médico ganha para você poder ajudar alguém. Tipo, você faz porque realmente você quer ajudar. Vamos fazer terapia holística porque realmente eu quero te ajudar, né? No que eu acredito, eu quero que você se sinta bem, que você se sinta melhor. Exatamente. Paty, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que viveram ou estão vivendo algo parecido com o que você viveu? Ai, gente, não é fácil, né? Não é um processo fácil. Eu sempre falo para minhas amigas assim que tudo passa, né? Por mais que a situação esteja ruim, ela vai passar. Ou passa por cima de você, mas ela vai passar, né? Tentar sempre manter fé, mesmo que isso seja muito difícil, mas, sabe, pensar sempre no melhor. E quando
quando as coisas estiverem muito ruins, pensar que sempre tem alguém ali te protegendo e te olhando, e que realmente é esse o processo que você tem que passar. Que se você está passando por isso é porque tem alguma coisa lá na frente para te ensinar, e que tem alguma missão, algo muito maior preparado para ti. E passar onde você estiver, tentar dar amor a essa pessoa. Se você está passando por isso, não deixar baixar a cabeça, porque isso influencia em todo mundo, né, que está ao redor de ti. Mas sempre pensar nas coisas boas. Eu acho que a vida é isso, né? Se você pensar só em coisa ruim, você não sai do lugar. Então, manter a cabeça firme. E se veio pra ti é porque você aguenta essa cruz, né? Porque Deus não dá a cruz pra quem não consegue carregar. Paty, a gente queria conhecer um pouquinho mais da pessoa Paty, assim, além dessa vivência que você teve, né? E lógico que tudo isso faz parte da pessoa que você é também. Mas você gostaria de compartilhar com a gente, assim, quais são os teus hobbies, os teus sonhos? Teve uma das minhas realizações, que foi o projeto No Quintal, né? Que eu sempre gostei muito de moda. Isso veio da minha mãe também, de gostar de moda, enfim. Sempre gostei muito de moda. E eu sempre acreditei muito na moda consciente, ecologicamente consciente. Né? Ainda mais hoje que a gente está vivendo isso, que algumas coisas se tornaram modismo, mas outras coisas realmente as pessoas se importam. E eu fiz o No Quintal, que era banda de rock, que é o que a gente curte, brechós e pessoas que fazem artesanato em casa, pessoas que fazem comida, a tiazinha lá que faz pão, coloca lá para vender sem burocracia, sem ter que ter etiqueta, sem ter que ter, né? Só coloca lá pra sociedade mesmo. E deu super certo, bem festa americana, assim, eu queria luzinhas, pisca-pisca e banda de rock, roupa rolando, e galera sentada na grama, curtindo, bebendo. E graças a Deus a gente conseguiu, e eu fiquei muito feliz por isso. Aí esse projeto, eu gostaria de que fosse pra frente, que ficasse mais, né? Que fosse todos os anos acontecesse isso e cada vez aumentasse, né? Para todos os públicos, tanto criança, adolescente, jovem, o vovô, a vovó lá, que curtissem. Por causa do Covid, não rolou mais. Mas vai rolar, galera. Eu acho que vai rolar. Mas eu sou isso, eu sou muito de fazer as coisas no momento, ver, eu vou lá, eu faço, depois eu penso, putz, né, deu merda, mas a gente vai lá, a gente faz mesmo assim. Você é ariana? Eu sou ariana. Eles são incríveis, né? A gente se arrepende depois, mas a gente faz, né? Vai fazer o quê? Não tenho culpa, gente. Vocês viram a vibe dos arianos? Como é? Mas tem muita coisa boa de dar o início, né? A um projeto, a uma coisa. Pra projeto é maravilhoso, né? Aquela energia que precisa. Pra projeto é maravilhoso. É o que impulsiona, né? É o que fala, vamos, quando vê já tá fazendo. Mas eu tenho outras, né? Eu estudo, eu faço faculdade, eu jogo vôlei, eu faço academia, eu saio correr na rua. Então, a minha explosão de ariana aí eu tenho que gastar de alguma forma, porque senão eu surto dentro de casa. Paty, nesse momento a gente pede geralmente para os entrevistados que deixem uma dica de algum livro que você leu, ou de algum filme que você assistiu, ou de algum documentário, alguma série. Não pensou? Falando bem, mas não pensei. Ai. Mas você pode comentar um pouquinho de que tipo de filme você gosta. Eu gosto de filme de superação, gente. Mas eu gosto de filme idiota também. Então, aqueles bem idiota que você olha e fala assim, meu Deus, tô assistindo isso aqui. Mas continua até o final, né? Eu gosto disso. Mas um livro... Tem um livro que eu li, é um romance. Eu sempre gostei muito de livro de romance, que é O Terceiro Anjo. Que é o anjo da vida, o anjo da morte e o terceiro anjo.
que é o que acompanha um médico sempre quando ele é chamado nesses interior, né, nos Estados Unidos, que é interior, então eles ligam pro médico, o médico vai até na casa. E é sempre o terceiro anjo que está acompanhando esse médico, que não é o anjo da vida, nem o anjo da morte, né? É o anjo da escolha, podemos dizer assim. E esse livro, O Terceiro Anjo, não é de uma escritora famosa, nada, mas ele traz muito como o passado influencia no teu presente e como vai influenciar no teu futuro. Então ele traz a história de um hotel, de tudo que aconteceu ali, de pessoas que adoecem por droga, por depressão, e como que isso reflete na vida das pessoas e lá na frente, né? O Terceiro Anjo é um livro bem forte, ele é curtinho, ele não é um livro muito grosso, para quem não gosta muito de ler, né? Mas é um livro que te traz uma reflexão sobre, tipo, algumas escolhas tuas no passado, como estão refletindo agora, né? Tanto na tua personalidade, né, no teu caráter, nas suas escolhas futuras. Eu digo sempre que a gente é espelho da vida. A gente reflete tudo o que a gente viveu. Não tem essa. Você não aprende se você não passar por aquilo, né? Como se ele fosse bom, seria vendido. Então, assim, você só aprende passando por situações. E o Terceiro Anjo, ele remete muito isso, para quem tem interesse. Legal, Paty, obrigada. Paty, você quer deixar o teu contato, tua mídia social, para que as pessoas possam te achar na rede? Não. Tem o meu bazar online, que é o da Fulana, né? Quem tiver interesse, é um bazar aberto para as pessoas, porque a gente pega roupas no condicional, ou seja, você tem uma roupa lá que você não gosta, que você não ganhou de presente, não usa, coloca lá no da Fulana para vender, fica no condicional lá, você vendendo, metade do valor fica para ti e metade fica para a loja, né? Então, eu não compro peças, mas se você quiser pôr suas peças lá para vender, é aberto. Assim rola uma moda que circula, ecologicamente correto, e que você consegue comprar peças de boa qualidade por um preço bem acessível, né? Que eu acho que é isso que importa. É você ter coisa de boa qualidade, mas com preço realmente digno daquela peça, né? Não com valores exorbitantes. Da Fulana, gente. E sobre o teu projeto Vida, Luz, tem algum lugar, se alguém se interessar, para entrar em contato contigo? Se alguém se interessar, entre em contato comigo. Lá no Instagram do da Fulana tem meu WhatsApp, né? Se vocês se interessarem, manda mensagem. Qualquer tipo de apoio, gente, qualquer tipo. Pode ser a mulher que faz uma cuca, pode ser você que só quer ir lá só para conversar. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, né? Não só profissional. Eu não quero só fisioterapeuta, eu não quero só psicóloga, eu quero a comunidade em si, né? Todas as pessoas têm interesse de ajudar, de dar luz para algumas pessoas que queiram fazer o bem, e eu estou de braços abertos para receber vocês nesse projeto. Paty, a gente gostaria de agradecer a tua participação no programa. Gratidão por compartilhar a tua história com a gente, né? Uma história tão forte, tão íntima, né? Tua e da tua família. Muito obrigada por abrir o coração, né? Porque dessa forma as pessoas também que ouvem o programa e as pessoas que passam por isso, de uma forma, mesmo que seja mais de longe ou mais parecida, ou que por algum motivo se identifiquem, elas podem sentir, né? Que tem um apoio, que as outras pessoas vivem isso, que elas podem pedir ajuda se for preciso, né? Que a vida não é como mostra na rede social. Isso. Né? tudo bonitinho, né? Tudo lindo, feliz. Maravilhoso. Então, muita gratidão. Eu que agradeço.